Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, que a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Estamos nos últimos dias feriais de preparação para o Natal. Hoje é terça-feira da quarta semana do Advento e nós temos os textos próprios para a liturgia do dia 22 de dezembro, conforme já mencionamos lá quando começou essa segunda parte do Advento no dia 17 de dezembro. A gente até está chamando de uma Semana Santa aí em preparação ao Natal. Bom, quais são os textos para a liturgia de hoje? Então, nesse dia 22 de dezembro, primeira leitura, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos 24 ao 28. Ana dá graças pelo nascimento de Samuel. O salmo de resposta hoje é do próprio livro de Samuel, capítulo 2, primeiro livro de Samuel. Meu coração exultou no meu Senhor Salvador. Repetindo, meu coração exultou no meu Senhor Salvador. Escutemos com atenção o texto do Santo Evangelho, Lucas, capítulo 1, versículos 46 ao 56. Naquele tempo, Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Espírito Santo, doador dos 7 dons, ilumine nossa mente e nosso coração para bem compreendermos a palavra que nos foi anunciada. Amém. Javé dos exércitos, se quiseres prestar atenção à miséria da tua serva, e não te esqueceres a tua serva, e lhe deres um filho varão, então eu o consagrarei a Javé por todos os dias da sua vida. Essa foi a prece que Ana fez lá no templo. Você encontra essa súplica dessa mulher de fé do Antigo Testamento no mesmo livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Essa foi a oração de Ana. Essa foi sua reza. Quantas mães, né? Quantas mulheres rezam diante de Deus. Muitas mulheres com sonho de ser mãe e não conseguem realizar esse sonho e suplicam a Deus que lhe dê a graça de um filho, de gerar uma vida. E o filho sempre é um dom de Deus. Isso nos causa alegria, saber que tem tantas mulheres assim que buscam em Deus a graça da fecundidade. Causa-nos pesar e tristeza o outro lado de muitas mulheres escravas das ideologias nefastas, mundanas, profanas, diabólicas, não querem saber de ter filhos. E muitas que podem ter filhos, mas veem a maternidade como uma opressão. Como que o mundo... A gente se pergunta, né? Como que o mundo conseguiu se estragar assim, né? Em que parte que a gente estava dormindo? Só pode. Nós só poderíamos estar dormindo. Porque essas coisas se alastraram de tal jeito que a gente se entristece com a mentalidade das meninas e mulheres dos tempos atuais. Ser mãe parece que se tornou uma ofensa para essa sociedade moderna. Mas a gente não pode se calar diante disso.
Nós somos homens e mulheres de fé. Nós vamos insistir em falar de um Deus da vida, ainda que pareça que o mundo venceu, que a vitória seja do mal, e a gente fique muitas vezes acuados diante do poderio que eles têm, diante de tanto poder, de dinheiro por trás de tudo isso, organizações. A gente já falou sobre isso aqui em outros momentos, mas sempre vem à baila esse tema quando a gente fala de geração de vida. Bom, mas não divagando muito, voltemos. Ana era estéril e pediu a Deus a graça de poder ser mãe. Mas não para ela ser dona de uma vida, mas para que a vitória de Deus fosse manifestada na vida daquela estéril. E ela prometeu, conforme nós citamos aqui, que se Deus não se esquecesse dela e lhe concedesse a graça de um filho varão, ela o consagraria ao Senhor. Bom, essa foi a prece de Ana, e o que nós escutamos hoje na primeira leitura é o agradecimento de Ana. Ela fez um voto, ela fez uma promessa que consagraria seu filho a Deus se ela pudesse gerar um filho. E ela gerou. Hoje o texto da primeira leitura é o agradecimento de Ana. Ou ela, melhor dizendo, ela cumpre sua promessa, seu voto. Ela retorna para a casa do Senhor em Silo, para o santuário em Silo, e lá o sacerdote Eli tem ouvido a prece daquela mulher aflita, pedindo a Deus que libertasse daquela secura, daquela esterilidade. E ela volta lá, oferece um sacrifício a Deus, e com o sacrifício ela consagra também o menino, que era ainda uma criança. Isso ela faz depois de 3 anos, assim que deixou de amamentar o pequeno Samuel. E oferta ele, consagra ele a Deus. Olha que linda prece de Ana. Ouve, meu Senhor, por tua vida, eu sou a mulher que esteve aqui, orando ao Senhor na tua presença. Eis o menino por quem eu pedi, e o Senhor ouviu minha súplica. Portanto, eu também ofereço ao Senhor, a fim de que só a ele sirva em todos os dias da sua vida. Saber agradecer o dom, reconhecendo que o filho que ela gerou é dom de Deus. A vida nasce de Deus, emana de Deus. É Ele o autor da vida. Ela vai lá e paga a sua promessa, seu voto, e consagra o pequeno Samuel a Deus. Você tem lembrado de agradecer a Deus por tudo que você já conquistou na sua vida? E nós não estamos falando em bens materiais, nada disso. Vida da graça, vida de fé, perseverança, o sentido da vida, saber realmente o que importa, as virtudes. Também, a gente pode ter algumas conquistas aí que nos ajudaram, nos facilitaram o nosso caminhar. A gente não despreza isso, mas isso é secundário. Tem você agradecido a Deus? Porque a gente não pode esquecer que rezou muito e às vezes esquece de agradecer. Ana agradece e oferece Samuel para Deus. No texto do Evangelho, é outra mulher, também de fé, Maria Santíssima, que eleva a Deus o seu louvor, o seu Magnificat, porque de fato o poderoso fez nela maravilhas, e grande é o seu nome. O Senhor desbarata todas as maquinações dos poderosos. O Senhor, Ele modifica todas as estruturas que o homem pensa em dominar. De fato, Ele derruba do trono os poderosos e eleva os humildes, sacia de bens os famintos, e aqueles que muito possuem despedem sem nada. Em que sentido isso seria? Do acúmulo daqueles que não partilham. Esses não poderão ficar com o que tem, uma vez que o que tem não se coloca para o bem do irmão necessitado que passa fome. Isso faz a gente lembrar lá da parábola dos talentos que a gente ouviu no final do ano litúrgico, que se encerrou há pouco tempo. Um enterrou o talento, os outros fizeram produzir. Então, se você quer ser rico diante de Deus,
o que você tem, o que você possui, faça a Deus uma oferta. Não seja escravo dos bens, não seja escravo das coisas. Elas devem servir a você, você não deve ser escravo delas. Se você não puder se dispor daquilo que você tem, então você não tem aquela coisa que te tem. Então ele dispersou, ele pediu sem nada aos ricos, eles saíram de mãos vazias. Já os famintos saciou de bens. Lá no Salmo que nós ouvimos, que é do próprio livro de Samuel, que é o Cântico de Ana e o de Maria inspirado, no Cântico de Ana lá vai dizer que fez da estéril mãe de filhos e a que possuía muitos definhou. Essa reversão que acontece, onde os humilhados são exaltados, onde os que possuem deixam de possuir, os que nada têm passam a ter, não significa a luta de classes, não significa uma reversão social da história que a gente está vivendo. Senão a gente pode confundir isso aqui com as ideologias também, aí, marxistas, coisas do tipo. Não é nada disso. Aqui está falando para nós de um Deus que quer que todos tenham vida. Não há para Deus divisões, não há para Deus guetos, grupos. Ele não faz acepção de pessoas. Todos e todas em Deus são chamados a ter vida e vida em abundância. Elevemos a Deus hoje o nosso Magnificat, pois o Natal já está aí às nossas portas. Ele veio nos visitar e mais uma vez, naquela humilde criança na manjedoura, manifestará o seu poder. Pai, mãe, consagre sua filha, consagre seu filho a Deus desde pequenininho, tá? Faz isso, faça isso. Ah, não, temos que deixar crescer para decidir por si mesmo. Mas o fato de você não consagrar a Deus, não apresentar a sua criança a Deus, significa que você decidiu que Deus não importa. Você decidiu que Deus não é tão importante assim. Porque se você deixa para depois que se façam escolhas, significa que nem você acredita que Deus é essencial. Se Deus é essencial, faça a consagração do seu filho e da sua filha a Deus. Entregue a Ele. Se não é batizado ainda, batize. Oferte a Deus para que essa criança possa crescer sempre em estatura, em graça e sabedoria diante dos homens e diante de Deus. Não se deixe enganar por esse mundo que não quer Deus sendo o centro, mas o homem o centro. Não se deixe enganar por isso. Nós somos crentes, somos homens e mulheres de fé. Para nós, Deus é o centro. Ele é o principal das nossas vidas. Escolha sempre Deus. Apresente Deus. E ao escolhermos Deus, nós queremos que nossos filhos, nossas filhas, nossas crianças sejam sempre orientadas pelo Espírito Santo. Não pode ser coincidência que nós temos aí uma geração quase perdida de crianças e adolescentes. Não deve ser coincidência. Isso é sinal de que muitos pais, muitas mães deixaram de colocar Deus como centro da vida dessas crianças. E aí veio o mundo, capturou, sequestrou nossas crianças. E agora adolescentes e jovens são vítimas escravas do mundo perverso que não quer saber de Deus. Dá tempo de corrigir, dá tempo de fazer a rota novamente ser redirecionada para o alvo correto, para Deus. Dependerá de cada um de nós, de mim, sacerdote, de você, pai, de você, mãe, em sermos perseverantes e testemunharmos esse amor de Deus por nós, em nossas vidas, dando exemplo acima de tudo, sendo cristãos verdadeiros acima de tudo, para que os nossos filhos e nossas filhas, ao serem consagrados a Deus, aprendam de nós como é bom pertencer ao Senhor. Não se esqueçam jamais. Guarde bem isso, cada um de vocês. Principalmente, saiba, pai e mãe, que em Deus os filhos
são sempre melhores. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, nos conduza eternamente, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maranatá.